Alô pessoal, muito bom dia. Nós demos um pulinho dessa vez, sábado, dia 26 de janeiro, a Fortaleza, em função de que seria o último dia para eu fazer o recall da Kia Elizabeth. A Harley inventou um recall aí da embreagem hidráulica. Curiosamente, ninguém me informou por e-mail, ou telefonema, ou absolutamente nada, sabe? O Antônio Carlos Souto que um dia me passou uma mensagem de WhatsApp em que ele me dizia que, olha, tá aí, vai ter o recall e tá valendo esse negócio, ou seja, se não tivesse alguém para informar, eu teria passado batido. Agora, nessa época do ano, estamos em janeiro, né? É uma época que chove muito aqui no Ceará, sabe? E eu já estava imaginando que nós iríamos a Fortaleza e debaixo de chuva. A gente pode ver que as partes mais baixas estão todas alagadas já com as lagoas, né? O que me faz, inclusive, fazer uma pergunta, só fazer um adendo bem rapidinho, porque eu estava conversando isso com a Marisa na hora. Qual a diferença de uma lagoa para um lago? Bom, eu não sei a diferença, mas eu sei que quando eu vejo um lago eu chamo de lago e quando eu vejo uma lagoa eu chamo de lagoa, mas a definição, sem olhar no Dr. Google, francamente eu não faço a mínima ideia. Então essa época do ano é uma época que a vegetação está bastante verde, né? E é uma coisa que acontece relativamente rápido, sabe? Na primeira chuva fica tudo verde de repente. O solo é constituído de areia, mas é uma areia diferente da areia que a gente vê no Sudeste. A areia aqui é extremamente fértil, sabe? Então, com isso, choveu, fica tudo verde, em se plantando tudo dá, como disse lá o Pedro Vaz de Caminha. Estamos atravessando agora a ponte que liga a cidade de Caucaia à Fortaleza, para entrar na barra do rio Ceará. Esse rio que passa embaixo é justamente o rio Ceará. Fortaleza, nessa época, a gente não pode dar muita bobeira não, porque as coisas estão meio esquisitas lá, ninguém fala, né? Mas não pelos atos criminosos dos bandidos, e sim pelos atos terroristas dos bandidos, né? Então a gente chegamos aí por volta de 8 e pouco da manhã, para resolver o que tinha que resolver e ir embora, não ficar dando bobeira aí mais para o final da tarde não, sabe? Até mesmo porque no Ceará, principalmente, falando especificamente na situação que acontece aqui, não é muito interessante a gente viajar à noite não, sabe? De um lado, em função do risco natural que representa você viajar à noite. Do outro, o risco relacionado com a violência, eu vou chamar nesse caso de rural, geralmente está ligado a outras coisas, né? Mas a violência urbana que também te alcança lá na estrada, né? E também porque tem muito animal na pista, sabe? Burricos, cabritos, porcos, cachorros e uns outros animaizinhos de duas pernas também que é um perigo, sabe? Você tem que pilotar para você e para os outros, porque as coisas acontecem com uma frequência muito grande, né? Fomos até a Harley, a revisão foi muito rapidinha, em menos de 1 hora e meia já estava pronto o serviço. E nós resolvemos alguma coisinha rápida que tínhamos que resolver lá em Fortaleza. Tratamos de almoçar e em seguida nos colocamos já no caminho de volta para casa, né? Acabamos de ver essa imagem nesse minuto, né? Quando estávamos chegando e agora estamos retornando. Existe uma coisa que eu sempre tenho considerado, que andar de moto tem sido uma coisa meio decepcionante para mim aqui estando, sabe? Eu tenho parado de sair porque, morando em Acaraú, que fica no oeste do Ceará, o único lugar que eu tenho para vir é Fortaleza, sabe? Claro, eu tenho destinos ao sul de Fortaleza, a leste de Fortaleza, né? Que é até possível você fazer. Mas a oeste de Acaraú ou a norte de Acaraú é virtualmente impossível você andar sem condições de segurança, né?
Isso acontece por uma deficiência de estrutura, sabe? Mas eu acredito que daqui a uns 10, 20 anos a gente já tem alguma coisa. Eu tenho um referencial muito interessante no que acontece mais ao sul aqui no Nordeste ainda, né? Em que na faixa litorânea praticamente todos os estados houve um incremento na infraestrutura, seja relacionado com a qualidade das estradas, a sinalização, a presença de pontos de apoio, enfim, tudo aquilo que permite a gente fazer uma viagem com uma segurança relativa e com algum conforto também, né? Então esse é um aspecto que a gente precisa deixar bem claro, né? Já que a finalidade de se passear é justamente você sair de um ponto e ir até outro para se divertir e não simplesmente para cumprir isso como uma obrigação, algo que te traga preocupações e assim por diante. As imagens do que eu tenho feito ultimamente, os passeios que a gente tem feito, são muito repetitivas, estão constando mais como um registro para o futuro, né, para as minhas reminiscências pessoais, visto que, em função dos compromissos de trabalho, nós não temos tido condições de fazer as nossas viagens, os nossos passeios como deveria. Se a região não oferece recursos, que se vá fora. Então temos planejado aqui alguma coisa, estava vendo na Europa, ver se a gente fazia ali a Rota do Amor de moto, né, saindo de Berlim, descendo para Frankfurt e até uma cidadezinha ali na divisa com a Áustria, que agora eu não me recordo o nome. Temos estudado também a possibilidade de cumprir aí a Route 66 a partir de Chicago, ou talvez até Nova York, quem sabe, vamos ver as condições como é que vão ficar, né? A gente está decidindo se vai sozinho ou se a gente vai em grupo, né? O grupo tem umas vantagens, mas tem umas desvantagens, né? Sozinho tem desvantagens, mas tem vantagens, né? Como nós somos de seguir mais ou menos na direção que o nariz aponta, as coisas estão caminhando para sozinho, né? Mas vamos estudar com calma aí e vamos ver como é que a gente faz. A verdade é que tanto eu quanto o Maris estamos sentindo falta de passear, de viajar, sabe? Não é só viajar de moto, não, viajar de modo geral, né? Para a gente se desligar um pouco dos problemas do dia a dia. Se bem que viajar é uma coisa engraçada. Você viaja, você desliga dos problemas sabendo que terá alguns quando retornar, né? A gente tem por hábito, geralmente, trabalhar antes da viagem que vai fazer, né? Para que volte com o mínimo de dívidas possível, para que a viagem seja despreocupada. Mas ainda assim, acontece, né? Você tem que se preparar de forma a, quando chegar, cumprir aquilo que não foi cumprido quando da nossa ausência, né? Então a gente está nesse estudo, estamos vendo, e enquanto isso não acontece, as memórias relacionadas a assuntos de motocicleta que eu coloco aqui vão se tornando cada vez mais raras, cada vez mais repetitivas, monótonas, né? Eu reconheço isso e peço perdão nesse sentido às pessoas que nos seguem. Nessa fase, infelizmente, não tem como ser diferente. Voltando muito rapidamente aqui ao caso do recall da moto, engraçado, né? Foi feito o procedimento, como a embreagem é hidráulica, a hidráulica não tem ajuste porque ela é autoajustável, então o pessoal trabalha na embreagem e você não percebe que o serviço foi feito, né? Na embreagem acionada por cabos, você sabe direitinho quando leva a motocicleta para a revisão se o pessoal mexeu na sua moto de verdade ou não mexeu. Eu tive 2 episódios, um na Harley e um na Honda,
em que o pessoal simplesmente não mexeu na moto. A revisão foi feita no manual, só marcando X. Absurdo, né? O motociclista sabe das coisas, né? Quando ele tem uma relação com a sua motocicleta, ele sabe exatamente o que aconteceu. Feliz daquele que pode ele mesmo fazer a própria revisão, sabe? Na Ultra eu fico um pouco limitado quanto a isso, primeiro porque eu não trouxe todo o ferramental que eu estava adquirindo. Segundo que ela tem umas coisas aí, esse motor M8, mais os recursos que a Ultra tem, em função da eletrônica embarcada, a manutenção é um pouquinho mais complexa, né? Claro, parte mecânica é parte mecânica, mas tem umas coisinhas ali que a gente fica meio limitado e não pode se aventurar sem um suporte de alguns equipamentos e também ferramental apropriado. Com isso, eu que já tinha uma proposta de eu mesmo fazer revisão, no caso da gorducha, isso estava acontecendo. No caso da Ultra, eu já fiquei limitado nesse sentido. De certa forma, é uma frustração, né? Mas a gente pode o que a gente pode e não pode o que a gente não pode. Gente, muito, mas muito obrigado pela paciência, viu? Até a próxima.